telefone, você pode virar seu telefone enquanto estiver gravando. Assim, tá bom? Ok, já mudou o enquadramento. Ele curta mais aqui. Aqui, ó. O segredo vai ter, sabe o quê? Quando a bateria estiver acabando, poder colocar no carregador. É bom extensão, né? Aí tem uma extensão. Lá vai outra risma de guitarrinha, embaixo tá quase acabando. Só ver se tá tudo certo. Compartilha aí. Talvez tá assim, tá turra, né? Tá virado. Mas não vai usar só na hora do teaser. Então beleza. Mas aí quem vai vir operar? Só pra eu saber. O Emerson. Aí qual foi o page? Beleza, ó, aqui eu já comecei, tá? Aí qual foi o page? Não fica dependendo. Deixa eu ver se dá pra interagir com o pessoal. Ixi, o que é? Vira? Ai, que vira assim. Não, a pessoa vira o celular, ué. Não, mas se virar, ó. Mano, aqui, ó. Na vez que a gente transmitiu, ele aceitou, mas eu acho que era por causa do online. O meu celular não dá pra transmitir deitado. Não, já tá transmitindo. Já tá. Tá retinho, tá? Eu acho que aqui? Na hora que a pessoa chegar ali, eu ponho. Da Itália. Essa curva aí.
queremos dar ainda uns 5 minutinhos, porque tem um pessoal online que está nos assistindo, né? Nós estamos entrando em transmissão direta, para dar um tempo também das pessoas se organizarem, poderem sintonizar o nosso trabalho aqui. Dentro de 5 minutos, nós daremos início ao talk show. Senhora. Estou fazendo um teste. Isso aqui não está indo. Com certeza. Boa noite a todos. Uma enorme satisfação recebê-los aqui no Salão Balzac para esse pré-lançamento e
para novamente fazermos aquela prestação de contas, como fizemos em 2017, em maio. Quem esteve conosco aqui em 2017? Nós estivemos fazendo a primeira prestação de contas, no compte rendu, como diríamos lá na França, a todos, de como tem evoluído esse projeto. Eu gostaria de apresentar, então, meus colegas que estão aqui conosco. O professor César Cordioli, de Florianópolis, 1972, pode falar, né? Empresário, graduado em Administração de Empresas, Engenharia de Produção Mecânica e Direito. Ele é mestre em Direito Constitucional, pesquisador e docente voluntário da Conscienciologia desde 1988. Ele é verbetógrafo, quer dizer, ele produz verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. Ele é atual presidente da Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, que é a IEC. E ele é também diretor da rede comunicadora Iguaçu TV Cognópolis. E ele é o produtor do projeto Transmídia Balzac, Cristo Espera por Ti. Eu tenho aqui também à minha direita o professor Paulo Fresse, ele é de Maringá, 1970, mais jovenzinho, e ele é também pesquisador de Conscienciologia e docente desde 1996, matemático. Ele é coordenador do acervo da Holomemória da Conscienciologia. Para quem não sabe, esse acervo foi proposto em 1997, ele tem, portanto, 21 anos, é um adulto hoje, e nós temos ali o acervo e a biografia da ciência Conscienciologia. Muitos perguntam, mas não é como a holoteca? Não, a holoteca é um conjunto de coleções universais. E o acervo da Holomemória da Conscienciologia é um acervo histórico cronológico da ciência Conscienciologia. Então, é também bem importante. Nós estamos em parceria com a IEC para realizar esse evento desde o ano passado. Eu estou, então, aqui com o meu colega Paulo Fresse, ele é o coordenador da Holomemória. Ele também atua atualmente na coordenação do projeto Balzac, Cristo Espera por Ti. E na vida profissional, ele é coordenador da área de pesquisa de mercado e educação, na Roper Consultoria. Eu vou passar aqui para o meu colega, que disse que tem um protocolo. Ele agora vai ler quem sou eu. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer demais a presença de todos vocês que vieram aqui prestigiar o evento, presencialmente e online também, que a gente sabe que já tem algumas dezenas de pessoas ali assistindo no momento. Vejam bem o que vocês vão falar aí, se vocês pegarem o microfone, que não é editado, vai direto e depois fica disponível, né, online. Mas então, ao nosso lado aqui, nós temos a professora Malu Balona. Pode falar a data também aqui? Claro, pode. Patrimônio histórico da Conscienciologia, acervo público. E a gente pode furar o protocolo aqui e começar a contar desde a época do IPC, fundadora, do Departamento de Comunicação. Poupe-me, aqui você já sabe. Então, tá bom. Então, professora Malu, nascida em 46, Belo Horizonte, Minas Gerais, atua na área de educação e pesquisa de Conscienciologia desde 86. Reeducadora, autodidata, pesquisadora e docente voluntária, articulista internacional, verbetógrafa, autora dos livros Ciclo do Estrangeiro, que está na terceira edição, em 2006, e Autocura através da Reconciliação, que está na quarta edição, 2015, em português e espanhol. Holomemorialista, curadora e consultora histórica da Holomemória da Conscienciologia. Atual membro do Colegiado da Conscienciologia, ela é consultora em Conscienciologia para o projeto Transmídia, Balzac, Cristo Espera por Ti, que é esse projeto que a gente está aqui apresentando hoje. Daqui a pouco nós vamos apresentar os nossos colegas, os artistas que estão aqui nos visitando para esse evento, mas eu gostaria de fazer um certo nivelamento sobre esse projeto, porque alguns estiveram conosco, outros chegaram, estão aqui nos visitando pela primeira vez, então seria bem importante. A obra Cristo Espera por Ti, ela é um romance, vamos dizer, idealizado, de uma mordidura real, não é ficção, é um romance da vida real, transmitido pelo escritor genial francês que está aqui nos cercando por todo lado, Honoré de Balzac, e com recursos parapsíquicos, que nós chamamos de pangrafia, do professor Valdo Vieira. Esse livro ele foi escrito entre 1964 e publicado em 12 de maio de 1965, em Uberaba. Foi o primeiro livro que o professor Valdo
publicou já deixando o Espiritismo, e o último dentro do âmbito do Espiritismo. Com uma curiosidade, ele teve que criar uma editora para lançar o livro, não foi lançado pela editora espírita tradicional. Então foi o último, o primeiro e o último. Então os primeiros serão os últimos serão os primeiros, Cristo espera por ti. Não é bem assim. Os últimos serão os últimos e os primeiros, claro que serão os primeiros. Então é bem importante a gente falar sobre isso para quem não acompanhou. Essa obra, ela chamou a atenção de um pesquisador brasileiro, um psicólogo, nascido na cidade de Valença, em 1939, Osmar Ramos Filho. E esse livro ficou quase que esquecido, Cristo Espera por Ti. Com esse nome, falava, um nome tão piegas, isso deve ser um romance muito xaroposo, como dizia o professor Valdo, um romance diabético. Mas não era bem assim. Esse professor, Osmar, se interessou pela obra, ganhou de presente, achou um absurdo que Balzac tenha escrito o que quer que seja depois de 1850. E falou, eu vou provar isso, não é por aí. Só que ele chegou a uma conclusão contrária. Ele teve o trabalho de avaliar a comédia humana inteira. Ali vocês têm a genealogia dos personagens da comédia humana. São mais de 2.000 personagens, transitando de um livro para o outro, vida após vida, vida física daqui, e ali você vê que o Balzac nunca perdeu a comunicação entre aqueles personagens de um livro para o outro durante a curta existência dele. Esse professor Osmar, ele decidiu então escrever um calhamaço, que está ali à disposição na nossa livraria, Epígrafe, que está aqui representando, parceira nossa também, tanto quanto o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, também nosso parceiro ano passado e esse ano novamente. E esse livro, ele é um tratado que demonstra que, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, o livro Cristo Espera por Ti não poderia ter sido escrito por outra pessoa, senão Honoré de Balzac. Foi a conclusão ao que o pesquisador, pode ser um balzaquista ou um balzacólogo, como preferem alguns estudiosos. Ele então comprovou que esse livro teria sim sido escrito por Honoré de Balzac. E nós sabemos, por diversas evidências e por cursos que foram dados sobre essa temática, em 2007 foi dado um curso chamado Heterocrítica de Obra Útil sobre o livro Cristo Espera por Ti. Nele, os autores estiveram aqui, discutiram conosco, Osmar Ramos, uma série de personalidades, e a partir dali é que eu tive um vínculo maior com essa obra, porque eu substituí um professor que teve que se ausentar. Ia ser feita a biografia de Honoré de Balzac por um estudioso, ele não pôde comparecer, e eu tive que em 10 dias escrever a vida de Honoré de Balzac, uma pessoa que escreveu para muitos 104 obras, se for levar em consideração cartas, obras da juventude, obras com pseudônimo, outros dizem que são mais de 120 obras. Então tem muita coisa para a gente saber a respeito desse livro. O mais curioso é que tudo indica que esse livro é uma metáfora da nossa comunidade da Conscienciologia. Há representações, os personagens são representações espelhadas, especulares de todos nós, principalmente nos erros. Então é bem importante a gente estudar esse livro com seriedade. Lá um grupo vive um drama no século XIX, e nós estamos aqui no século XXI, depois de já algumas décadas trabalhando com essa temática, para entendermos bem que enigma existe através desse livro. O que a gente pode encontrar? Quais são as senhas? O que tem por trás disso? O que a gente pode descobrir? Onde estão as suas pegadas? Então é a partir disso que nós decidimos a cada ano realizar esse evento, porque vocês vão ver ali nas nossas vitrines, nós temos 3 vitrines. Na primeira tem a folheteria da Maison de Balzac, que fica no bairro de Passy, em Paris, que foi a antiga residência dele, hoje é a Maison, um tipo de um museu, do Centro Cultural. Na do meio vocês vão ter toda a programação do Festival de Gramado, que em 2010 um cineasta veio aqui a Foz do Iguaçu, entrevistou o professor Valdo Vieira e também o professor Osmar, e resolveu fazer um filme enfocando um pouco da obra Cristo Espera por Ti. Chama-se, claro, olha a epígrafe do filme, O Último Romance de Balzac. Ou seja, o último romance de Balzac, ou mais recente, chama-se Cristo Espera por Ti, publicado em 1965. Esse filme foi premiado no Festival de Gramado com o Kikito, que é o nosso Oscar Tupiniquim, né? Nosso Oscar Tupiniquim do cinema. Ele é no Festival de Gramado. O filme foi então premiado. O professor Valdo foi convidado para estar presente, ele agradeceu, não poderia ir, me pediu que fosse representando, porque haveria
uma conferência, uma coletiva de imprensa, e certamente ele seria perguntado sobre as questões relativas à obra. Eu estive lá, foi feita essa coletiva, eu respondi as questões representando o professor. Quando eu retornei, o professor me encontrou aqui no CEEC e disse: Marlon, agora você pode retomar aquela pesquisa da renascimento, da ressoma em grupo. Essa pesquisa eu tinha iniciado em 1990, mas na época ele me disse: não vamos mexer nisso porque vai dar repercussão nas pessoas, melhor não mexer. Em 2010 ele me disse, 20 anos depois, ele me disse: está na hora de mexer no trabalho da ressoma em grupo. Ressoma renascimento no corpo físico do grupo. Qual grupo? O grupo da Conscienciologia. E foi então a partir daí que nós iniciamos o trabalho, em 2010, portanto eu estou desde 2007 nesse trabalho. Em 2010 nós tivemos essa incumbência do professor Valdo. Nós também reunimos o primeiro grupo, nós tivemos um primeiro grupo que fez a sinopse do livro, com a participação de alguns professores da Conscienciologia, mas o trabalho foi amadurecendo e em 2013, a nossa colega Lúcia Novaes, que está ali, nós vamos falar um breve currículo da Lúcia Novaes, ela é diretora de cena artística e desenvolvedora de conteúdos multiplataforma e sócia da Guanabara Brasil Comunicação. Em 2011, ela foi premiada pelo Instituto de Estudos de Televisão pela Criança, do formato da série Quem São Eles? Gênero investigativo científico. Dirigiu mais de 150 filmes publicitários. Criou e dirigiu séries para o Globosat, Quebra-Cabeça, Socorro, Meu Filho Come Mal e Boas-Vindas. E tem a série Bons Sonhos também, que ela também dirigiu, exibida no canal GNT. A Lúcia é responsável pelo projeto de comunicação Balzac, Cristo Espera por Ti, desde 2013, quando ela nos visitou aqui. Iniciamos então, há 5 anos, o trabalho com a Lúcia Novaes. Ela vem nos acompanhando desde então. A Lúcia dirige a adaptação desse livro para História em Quadrinhos. Por que nós estamos aqui hoje? Por que História em Quadrinhos? Porque vimos que o nosso público hoje, da Conscienciologia especificamente, nós chamamos de intermissivistas. São pessoas jovens que nasceram agora nessa década, nesse século, e eles estão chegando devagar e a linguagem vai mudando. O próprio Balzac fala isso. Nesse tempo de televisão, rádio, é necessário se aligeirar as formas de apresentar as coisas. Por quê? Porque a linguagem mudou, ele se adaptou do século XIX para o século XX, como foi a obra, e agora no século XXI nós estamos readaptando a linguagem. O quadrinho, HQ, para a gente não vai ficar repetindo, história em quadrinho. HQ, que é o termo que é mais usado, qual é o link do professor Valdo com isso? Todo. O professor Valdo é um grande colecionador de gibi, ele tem gibis premiados, uma coleção imensa, que qualquer um gostaria de ter, até bem valiosa, inclusive, e ele era um aficionado dessa área. Então nós vimos bem interessante a ideia da adaptação de um romance escrito na linguagem do século XIX para a linguagem atual dos quadrinhos. Principalmente porque a nossa intenção, além da adaptação desses quadrinhos para História em Quadrinho, levar a animação também. E depois para uma série de TV, e depois para o longa-metragem. O professor Valdo pensa grande, sempre pensou grande. Então ele já falou do longa-metragem primeiro. A gente falou, calma, nós vamos ter que começar do quadrinho. E os quadrinhos, como o tema é Balzac, As Senhas de Charlotte, que foi o título proposto pela nossa colega e professora Nina Rosa Manfroy, que está aqui presente, junto com o Paulo Press, que também deu essa ideia sobre a senha dos intermissivistas. Então é a partir daí que nasce a História em Quadrinho, a adaptação da história para a História em Quadrinho do Cristo Espera por Ti. Eu acho que esse nivelamento era necessário para que todos compreendessem o que nós estamos fazendo aqui, por que essas pessoas estão aqui. Então nós também eu vou passar a palavra para o meu colega César Cordioli, e ele vai também expor o currículo dos nossos colegas, o nosso brilhante roteirista, Lilo Parra, e o nosso brilhante ilustrador, Laudo Ferreira. E hoje nós temos até uma visita também bem importante do Guilherme Xavier, que está aqui, porque ele será o capista da nossa edição Príncipes. Edição Príncipes é um termo que muita gente não conhece às vezes, mas é uma edição que ela tem uma venda antecipada justamente para favorecer a continuidade do projeto. Eu vou passar a palavra para o professor César Cordioli e ele vai apresentar o nosso colega César Laudo Ferreira. Isso.
Gente, sobre essa questão que a professora Mauro falou, da lição príncipes, a gente vai falar no final, ok? Então aqui a gente está começando, vamos apresentar, vamos fazer entrevista de todo mundo. Depois de fazer a entrevista, a gente vai falar dessa lição príncipes. Mas então eu gostaria de apresentar o nosso brilhante querido amigo, Laudo Ferreira, de 8 de abril de 64, roteirista e desenhista radicado em São Paulo, atuante há mais de década no cenário dos quadrinhos no Brasil. Laudo transita entre o cenário independente e o editorial. Ao longo da carreira, recebeu vários prêmios da área, como o HQ Mix e Ângelo Agostini, tanto como desenhista, roteirista, como por trabalhos autorais, destacando-se Yeshua, Onde Tudo Está, e a minissérie Depois da Meia-Noite. Entre inúmeros lançamentos se destacam, pelo sucesso entre leitores e crítica, a trilogia de álbuns Caderno de Viagem, o Yeshua que foi citado, a história do Clube da Esquina, a série da personagem Tianinha e as adaptações de Alto da Barca do Inferno e do filme A Meia-Noite Levaria a Sua Alma. Laudo é criador, desenhista responsável pela adaptação da história em quadrinhos e das 5 spin-offs curtas animações sobre o livro Cristo Espera por Ti. É isso? E agora eu passo a palavra para o Paulo apresentar o próximo convidado nosso. Todos esperam, gente. Então, por favor, levanta aí, Laudo. Não. Lúcia te pega a gentileza. E depois o Guilherme, que está aqui, do lado. Lilo Parra, 64, quadrinista brasileiro, radicado em São Paulo. Lilo começou sua carreira trabalhando na área de artes cênicas, por uma década no Teatro Popular União Olho Vivo. Criou o blog Gibi Rasgado, apresentando resenhas de quadrinhos. Estreou como roteirista no volume 2 da coleção Shakespeare em quadrinhos, Sonho de uma Noite de Verão, com desenhos de Anderson de Souza pela editora Nemo, trabalho pelo qual foi indicado ao troféu HQ Mix de 2012, como roteirista de revelação. Em 2013 ganhou o prêmio na categoria Adaptação para Quadrinhos, com a obra A Tempestade de Shakespeare. Em 2016 recebe novamente o prêmio da HQ Mix, na condição agora de melhor roteirista como o HQ autoral, lá dançarina. Lilo Parra é o roteirista responsável pela adaptação da história em quadrinhos e das 5 spin-offs, curta animações sobre o livro Cristo Espera por Ti. O Guilherme Xavier, por gentileza, Guilherme. Ele é diretor ele é fundador da Desenho Editorial e ele colabora com a Editora Leve, Companhia das Letras, Planeta, Saraiva e The Underground Railroad, que é do vencedor do prêmio Pulitzer, é isso mesmo? Da Planeta, já falamos, é o Carlson Whitehead, né? Então, ele também é autor de projetos gráficos, capas, fez a capa de Jurassic Park, e ele é o nosso integrante mais recente do trabalho para a edição Príncipes. Eu convidaria os 4 para ocuparem os seus lugares aqui na mesa, por gentileza. Guilherme, você fica aqui do lado do palco, por gentileza? Pode? A gente imaginou que a gente ia chamar e o pessoal ia bater palma, né? E a gente acabou batendo antes. Então eu peço uma salva de palmas para todo mundo. Gente, a nossa ideia agora aqui é fazer um talk show, conversar um pouco com os nossos colegas aqui, né, sobre a produção dessa obra. A gente tem um roteiro aqui de algumas perguntas, mas eu gosto de quebrar o protocolo, então eu já vou fazer uma pergunta em cima da entrevista que o Lilo e o Laudo fizeram hoje lá na RCI, que eu achei bem interessante a fala deles, num determinado momento em que eles falam que eles sentiram todo um peso de uma responsabilidade, porque eles sabem que a obra Cristo Espera por Ti é uma obra extremamente importante, né, para o pessoal aqui da Conscienciologia, é importante também para o movimento espírita, é importante para o professor Valdo, que nas palavras de vocês hoje está extrafísico, né, é importante para o Balzac,
Você chegou a descrever que você sentia às vezes o Balzac em cima de você ali, ou impressionando, entendeu? Então eu queria ouvir um pouco a respeito disso, como é que está sendo esse desafio. E uma outra coisa que eu queria aproveitar também, esclarecer e chamar a atenção, que é assim, a gente fala muito do Cristo espera por ti, Cristo espera por ti, mas na verdade, essa HQ que está sendo feita, ela não é só apenas sobre o Cristo espera por ti. Existem histórias em paralelo que estão dentro também do HQ. Então, por exemplo, a gente tem o professor Valdo Vieira jovem, pequena criança, você tem o aparecimento da monja para ele, você tem o próprio Balzac aparecendo para o Valdo para solicitar escrever. Então, você não é só o Cristo espera por ti, né? É toda uma série de outras histórias em paralelo que estão sendo criadas. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre isso, que eu achei muito espontâneo, muito bacana que vocês falavam lá na rádio. Queria que vocês repetissem aqui e falassem um pouco para a gente. Bom, boa noite a todos. Na verdade, esse depoimento hoje ele foi dito num tom bem descompromissado, mas falando de uma maneira muito séria. Então eu vou rapidamente, eu vou dar 2 momentos ali, porque é o seguinte, fora o compromisso com vocês, profissionalmente falando, há uma responsabilidade muito grande, né? É preciso ter essa consciência. Primeiro, assim, essa obra, ela curiosamente, esse processo de adaptação para quadrinhos, ele poderia ter caminhado por um outro trajeto, que seria o quê? Um estúdio meu que está produzindo, mas você poderia ter uma produção para vocês entenderem melhor, uma linha que, por exemplo, o Maurício de Souza trabalha com quadrinhos, que é uma equipe, um para desenhar, um para melhorar aquele primeiro desenho, outro para definir, outro para passar tinta, outro para pintar, outro para pôr balão. A produção é rápida. O processo ele é artesanal, ele é autoral, ele é um cidadão aqui, que o Dr. Milo escreveu, adaptou, ele reinterpretou esse livro do professor Valdo e do Balzac e veio na minha mão que está dando esse cunho autoral. Houve uma interpretação minha, visualmente falando, né, dos personagens que compõem a obra. Curiosamente, a gente já falou muito sobre isso, não houve entremeios, tudo que foi desenhado, que são personagens significativos, importantes, os Zéfiro foram aprovados numa primeira leitura. Isso é difícil, sempre há um embate, mexe aqui, mexe ali, quase nada foi mexido. E há 2 questões que a gente chega no que o César está pontuando, que é o seguinte, há uma carga grande de gente, como eu falei hoje, sobre a minha cabeça, mas isso de uma maneira muito boa, porque você tem muitas consciências aí, você tem todo aquele povo Carcassonne, né? Tudo aquilo ali junto, e você tem ali uma impressão, vocês me desculpem, eu estou falando da brincadeira, para coisa não ficar tão séria assim. Você tem um professor Valdo Vieira, com aquele bom humor dele, ali me olhando, olha aí que você amarrou seu burro. Estou de olho. Vocês estão reunidos hoje, amanhã e domingo, basicamente para estudar esse livro, para debater, estudar vários pontos desse livro, ou seja, ele é amplamente, profundamente estudado. Então, isso também denota uma responsabilidade nessa execução. E, por fim, há uma outra questão, que é o seguinte: existe um hábito que o desenhista sofre, né? Que é aquela coisa, ele desenha aí, é coisa rápida, viu? Produzir uma história em quadrinho não é basicamente só pegar um texto e desenhar. Há toda uma interpretação. Então, o que é o Cristo espera por ti? Além de uma série de outras questões, todo mundo aqui conhece a obra, não vou dar spoiler, né? Como dizem, que é o que você tem uma história, você tem uma carga dramática muito forte. Você tem você tem erros, tropeços, personagens ali que cometem equívocos, situações, e aquilo vai repercutir de várias formas. Então, tudo isso são cargas de sentimentos muito fortes.
Então, é fundamental o artista que está ilustrando uma obra desse peso, ele ter uma noção do que ele está desenhando, porque o porquê de vocês estudarem a obra do Balzac, ele tem que, no mínimo, ter um pouco ali desse tempero nessa obra em quadrinhos. Então, não é meramente pegar um texto e desenhar. É como vocês entrarem no movimento. A história em quadrinho, ela tem algo muito semelhante ao cinema, existe esse comparativo, com uma vantagem. No cinema vocês ficam naquela sala escura e vocês são embalados 1h30, 2 por história. O quadrinho, vocês vão dar o tempo da leitura. Vocês vão pegar a hora que o livro estiver na mão de vocês vão ler numa tacada só, ou vocês vão ler aquilo devagar durante dias, vocês vão dar o tempo. E isso tudo você tem que ser embalado por personagens que correspondam a essa expectativa, uma trama, uma condução que embala isso tudo bem. Então, tudo isso denota um grande peso. Então, junta tudo isso que eu estava falando de uma maneira bem leve, mas é uma coisa muito séria, uma grande responsabilidade. Cláudio, eu acho interessante que vocês fizeram uma interpretação, nós passamos o livro, mas vocês foram buscar informação em vários outros lugares. Tanto que o amparador enumerador está presente, transmentor está lá. Então nós temos uns personagens transversais que eles tiraram das leituras de outras obras, de percepção deles para contar a história. Por exemplo, no livro, quem conta a história tem um capítulo no início e no final que se passa no extrafísico. E nos quadrinhos nós temos um relato contínuo, né? Isso que é mais interessante. Nós temos quem está dirigindo a história. É bem interessante. Isso aí eu lido, essa questão do Zéfiro da Charlotte. Isso é bem interessante. Boa noite a todos. Primeiro, é uma grande responsabilidade, né? Porque nós estivemos aqui no ano passado e presenciamos, conversamos, batemos papo, aprendemos sobre a obra. Esse ano estamos aqui de novo. Daqui a 1 ou 2 anos, no meio desse processo todo também vai estar a nossa HQ sendo estudada. Então é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então a gente tem a ciência plena da responsabilidade que é o trabalho. Sobre isso que a Malu acabou de dizer, né? Fazer uma HQ não é a mesma coisa que fazer um livro. Né? O livro está feito, está lá, funciona na prosa. A história em quadrinhos, o gibi, eu gosto do termo gibi, tá? Eu sou das antigas. Não tão das antigas, viu, Paulo? Você falou 64 é 72. Tá? Mas tudo bem, né? Eu gosto do termo gibi. Um gibi é diferente da prosa. A prosa, você tem a palavra e o leitor cria tudo aquilo dentro da cabeça dele. No gibi não, no gibi você é amparado pela imagem. Então quando se pensa num roteiro de HQ, você tem que pensar no roteiro com aquela imagem. Que momento é o ideal para se congelar? Porque o que você tem basicamente? Você tem um quadro, você tem outro quadro. No meio desse quadro você tem um espaço em branco, que a gente chama de calha. Então, entre esse quadro e esse quadro, nessa calha, aconteceu um movimento na cabeça de vocês que ligou esse quadro com esse. Como isso funciona na cabeça de vocês? Eu não sei. Eu sou um leitor também. Eu não sei nem como funciona na minha, mas eu tenho que escrever de uma maneira que funcione na cabeça de quem lê. Então, como fazer isso? Que momento congelar? No mais, 380 páginas, 360 do Cristo para o Tiago, assim, não é? Como é que eu faço caber em 120 páginas de HQ? Como é que isso vai entrar naquelas caixinhas? Então, todo esse processo tem que ser pensado na hora de fazer o roteiro. Porque o desenhista vai pegar esse roteiro e vai interpretar todas essas imagens escritas, agora escritas para a linguagem de HQ, e transformar aí sim em imagens. Né? Porque, como eu estava brincando hoje, um roteiro de HQ que não foi desenhado ainda não serve para nada. Né? Não serve para nada, porque ele não aconteceu. Ele não aconteceu, ele ainda não é a história em quadrinhos. Então ele precisa ser desenhado. Então, primeiro tem que se decidir tudo isso.
depois de decidir tudo isso, como é que é a melhor forma? Qual o melhor caminho? A gente chega nisso que a Malu comentou. Porque na prosa, no livro Cristo Espera por Ti, do livro Cristo Espera por Ti até as Senhas de Charlotte, tinha que haver uma mudança ali, que não fosse, não é uma mudança na história, é uma mudança narrativa, é uma mudança que muda a forma de se contar a história, porque se mudou o meio de se contar a história. E qual foi a mudança que nós optamos, né, que nós conversamos e que foi aceita pela Conscienciologia? No livro você tem a Charlotte e o Zéfiro no começo do livro, eles entram nas memórias, eles visitam as memórias, mas narrativamente eles somem. Vocês têm ali um monte de páginas onde eles não aparecem. Eles aparecem de novo no final. Se eu faço isso numa HQ, sabe o que o leitor vai fazer comigo? Ele vai olhar para a minha cara e vai dizer assim: que momento que você tentou me enganar? Isso é tapeação. Então, precisava-se arrumar uma solução para isso. E a solução foi respeitando o livro, né? E isso eu comentei hoje na entrevista. Nós tivemos uma liberdade autoral imensa. Né? Tanto que de 120 páginas, de 146 páginas de HQ, eu tive uma aula e meia de refação. Uma aula e meia para corrigir alguns pontos ali. Isso para 146 páginas é muito pouco, né? É muito pouco. Então nós tivemos uma liberdade muito grande, e essa liberdade, que se eu tenho a liberdade eu posso dizer o que eu quero, na verdade, essa liberdade fez o roteiro da HQ ser extremamente fiel ao livro. Ele não muda a história, ele é a história. Mas aí houve essa mudança narrativa. Nós pegamos a Charlotte e o Zéfiro, e durante a HQ eles conduzem toda a HQ. Então aquela cena que se passava nas memórias, elas agora, o Zéfiro e a Charlotte estão ativos dentro da HQ. A descoberta da Charlotte, o caminho que a Charlotte e o Zéfiro trilham na HQ é o caminho que o leitor trilhará. Então o leitor enxerga pelos olhos da Charlotte e do Zéfiro. Então a descoberta deles, a viagem deles pelas memórias, será também a viagem do leitor. Então essa foi a principal mudança do ponto de vista que a história é contada. Lino, eu penso assim, vocês foram muito felizes nesse trabalho, porque Balzac, dizem que Balzac inventou o cinema, porque ele descreve cores, textura de tecido, a luz que está entrando pela janela, a temperatura. Para cinema ainda não tem cheiro nem temperatura, os livros de Balzac têm. É só a gente se aprofundar na leitura que a gente sente. Tem cheiro, tem temperatura, ele presentifica os espaços para nós. E vocês foram muito felizes em fazer esse percurso, respeitando essa questão visual pictórica de Balzac. Balzac é pictórico. Se você olhar, tudo está escrito. Você pode até comprar o tecido para fazer o sofá, porque vai estar escrito ali, é um damasco, assim, um tom de damasco, puxando para o salmão, um chamalote envelhecido. Você vai lá na loja, compra um chamalote envelhecido para o sofá, igualzinho do Balzac. Então vocês foram muito felizes, porque vocês usaram um outro tipo de narrativa, mas que ela ondula sobre o texto, e ficou muito, muito bom. Aproveitando a sua deixa, eu queria fazer um registro para ambos, de que essa foi uma das coisas que mais me impressionaram quando eu comecei a ver não só o roteiro, mas os personagens desenhados. Porque a gente tem toda uma dissecação do Cristo Espera por Ti. Então você pega cada um dos personagens e você tem toda a descrição do histórico de como é que o personagem é. Então, por exemplo, Carla, o personagem Carla, página 95, Irradiante Beleza da Vidente. Página 128, Aspecto de Princesa Moura. Página 130, Perfume do íris de Florença, que é isso que a Mal está falando, que eles querem até o perfume. Flores de lis. Isso, e assim vai indo. Página 130, Riso Exuberante da Vidente. E o fato é que eu peguei isso aqui tudo e fui olhar os personagens desenhados. E eu fui checando e disse assim, nossa, bate bem, entendeu? Então eu quero dizer que isso foi uma das coisas que mais me impressionaram, e eu dou os parabéns, extremamente competentes. Agora, vamos chamar os demais companheiros aqui da mesa para também... Nós queríamos que a Lúcia também comentasse a sua experiência dos bastidores, porque eles estão trazendo aos poucos. Ano passado eles trouxeram uma parte do camarim, né? A gente viu um pouquinho da coxia, então nós já estivemos lá. E a Lúcia também participou, e há mais tempo.
porque a Lúcia vem nos acompanhando e ela fez cursos de Conscienciologia, é tenepsista, então hoje nós temos um trajeto dela bem completo. Eu gostaria que ela também conversasse com a gente sobre isso. Boa noite a todos. Como a Malu disse, como Lilo e Laudo, realmente é uma responsabilidade muito grande fazer a adaptação do Cristo Espera por Ti. E quando eu estive aqui em 2013, que eu conheci o professor Valdo, eu não entendi, inclusive não consegui ler o livro. E aquilo me chamou a atenção, porque eu sou uma profissional de 30 anos de carreira. Eu falei, como é que isso está acontecendo? O que está acontecendo? E eu percebi que eu precisaria estudar a Conscienciologia para entender o que era esse projeto de fato. E eu comecei pela Assistenciologia, que é o curso de vocês, e eu percebi que aquele livro tinha uma função, que era uma função que vinha muito além do que eu poderia imaginar. Então, quando eu apresentei a narrativa transmídia como um projeto para a Conscienciologia, e ele foi bem visto, é porque eu queria também atingir os mais diversos públicos, né? Quando a gente pega um produto como um livro que foi pangrafado na década de 60, com ranço do espiritismo, né? Numa linguagem do século XVIII, que é o Honoré de Balzac, por mais que ele se esforçasse para ser moderno, ele ainda estava ali no extrafísico. Como é que a gente faz isso? Então, só desmembrando o livro em diversos formatos. E nessa caminhada do estudo da Conscienciologia, eu acabei me tornando uma tenepsista, que é um processo muito interessante, porque eu também senti que eu precisava vivenciar esses fenômenos, né? E trazer eles de uma forma científica. Então, o grande desafio do quadrinho, quando o Laudo e Lilo chegou para mim, e aí, que gênero é esse quadrinho, né? Como o cinema a gente tem gênero drama, tem gênero ficção científica, tem comédia, qual é o gênero desse quadrinho? E aí eu acho que a gente partiu da ciência, que era o primeiro quadrinho, né? E pensando no entretenimento. Então, acho que os bastidores, nesses 5 anos de caminhada, foram diversas vivências de fenômenos que eu passei, para poder traduzir para os meninos, intermediar essa ponte como direção de criação do quadrinho entre a Conscienciologia e os artistas, né? E eu acho, a gente falou muito da cor, né, da leitura. Tem uma pessoa que não está aqui com a gente, que é da equipe, que é o Marvignoli, que é o nosso colorista também premiado, que para ele chegar nessa cor que vocês estão vendo ali no quadrinho, ele também teve que ter muita referência sobre o que é essa dimensão do extrafísico. E acho que a gente tem a contribuição até do professor Mário de Oliveira, que foi entrevistado para contar o que eu vejo quando eu não estou aqui no físico. Então, hoje eu sou uma projetora lúcida, que é um passo, para quem não sabe o que é projeção, eu sair, né, eu uso técnicas para que o meu, acho que você vai explicar melhor depois, tá, professora? Mas para que o meu psicossoma, né, a minha alma, o meu espírito saia do corpo e eu possa transitar numa dimensão que não é essa física. Isso foi fundamental para eu passar para esses meninos as referências da cor do quadrinho. E esses meninos são craques. E ela falou do colorista também. Então você vê que um quadrinho ele tem pessoas especializadas em diversos setores. Nós até conversamos sobre um grande desenhista americano chamado Maxfield Parrish, que eu dei como uma indicação pelos trabalhos do Parrish, que lembram muito o extrafísico. Concorda? Você acha, Guilherme, que já viu o trabalho dele, né? O Parrish tem um colorido que as pessoas que têm clarividência, experiência fora do corpo, outro tipo de experiência que seja parapsíquica, têm facilidade para detectar essas cores, até nas auras das pessoas, o campo energético das pessoas. Tem até aqui uma amostra, né, que vocês trouxeram para nós no início, de algumas cores, as cores que eles já estavam testando, e lá no fundo também nós temos essas cores. Lúcia, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. O que você viu assim que mudou de lá para cá na sua percepção, vamos dizer assim, no seu modo de ser? O que o contato com essas ideias através do Cristo Espera por Ti, o que trouxeram para você como benefício, como mudança profunda que você notou? Olha, Malu, a gente está falando hoje de um HQ, a gente está falando de um romance que acontece em Carcassonne. Hoje, quando a gente fala da nossa narrativa, ela transita por séculos, né? A gente começa em 1700 e está
e está hoje acontecendo hoje, né? A gente está falando de dimensões, que a dimensão física, onde acontece a história do professor Valdo criança, a gente está falando da memória, que na Conscienciologia se fala da retrocognição, né, do passado. Então, o que aconteceu comigo? Eu acho que eu comecei, ampliou a minha visão, a minha consciência sobre o que é viver e sobre o ser humano, né, as histórias do ser humano, né? E isso não tem fim, isso é infinito, como a nossa própria narrativa transmídia. Hoje a gente estava dando uma entrevista para uma revista e eu falei para eles, eu quero que daqui a 200 anos alguém chegue e veja esse quadrinho e fale, nossa, isso é moderno, isso é futuro, isso é passado, isso é tudo. E eu acho que a minha linguagem, universalismo, foi o principal, a minha relação com a humanidade, com o cosmos, eu diria. Não é só o homem, é o animal, a pedra, é o mundo, é a ciência. Tem muito mais coisa, gente, muito mais coisa. Lúcio, muito obrigado. Agora eu quero botar o Guilherme na roda. Queria te perguntar, Guilherme, qual é a tua primeira impressão que você está tendo sobre esse trabalho? Você acha que a gente é um tanto de maluco? O que você está sentindo? O que você já pensou em termos de capa? Sei lá, fala pra gente alguma coisa que a gente quer ouvir. Não, então, puxa, é uma história incrível, né? Eu estou tendo o primeiro contato agora. Não conhecia a Conscienciologia, não conhecia o trabalho do professor Valdo. E eu estou super ansioso, na verdade, para ter essa imersão que o Valdo e o Lilo já tiveram, né? Na história, entrar fundo. Até me perguntaram se eu já li o Cristo Espera por Ti, ainda não tive oportunidade, mas hoje eu também não posso ler, porque eu preciso fazer primeiro a interpretação do que eles estão produzindo para HQ, porque eu preciso ser fiel agora à narrativa dele, né? Então, pode até parecer um pouco simples você desenvolver uma capa, um projeto gráfico, mas é muito complicado você sintetizar as ideias que eles já tiveram, tanto do roteiro quanto da ilustração, em uma capa. Porque, queira ou não, a capa é a primeira impressão, né, que nosso público vai ver pela primeira vez. Então, é muito importante você transmitir uma imagem que, não que entregue a história, mas que seja uma síntese daquela história, né, para a pessoa fazer uma conexão com aquela história. Então, isso, enfim, envolve todo tipo de processo gráfico. Por exemplo, o papel é muito importante, a gente está falando das cores, né, mas é muito importante a gente ter um papel correto para transmitir aquelas imagens, aquelas cores, ou se a gente quer uma textura diferente, um acabamento gráfico diferente, então tudo isso influencia. Então pode parecer um pouco simples, mas eu estou até ansioso para fazer essa imersão na história como eles já fizeram. Mas agora eu estou aqui esperar nossos alunos terminarem para eu fazer essa imersão no trabalho. Eu queria lembrar, gente, que tem quantas pessoas participando online aí, Fabrício? 25. Se alguém de casa quiser fazer alguma pergunta ou alguém aqui do auditório, nós estamos fazendo aqui um talk show, conversando, fazendo um debate, trocando ideias, né? Agora eu queria deixar uma pergunta bem ampla para qualquer um dos membros aqui da mesa, que é a seguinte: eu queria ouvir alguma história curiosa da produção desse livro. Aberto, quem quiser falar alguma história que aconteceu consigo, que chamou a atenção, eu queria ouvir. Então vamos lá. Vai lá, Lauro. Conta aí, criatura. Conta aquela conversa na rua, andando na rua. Você... Malu, eu queria falar, pode falar da escolha do nome? Sim. A escolha do nome. Um debate incrível entre nós, a professora Malu tentando resguardar todo o processo, o Lilo me sai com o celular, andando, subindo uma ladeira. Foi o Laudo. Foi eu. Ah, foi você? Foi eu. Do outra ladeira, teve duas ladeiras. Você vê que não é fácil o trabalho de Sísifo, sobe ladeira. Eu comentei aqui hoje, né, que se me dá meio metro de pista, eu vou, né? Então daí criaram um grupo no WhatsApp para falar sobre o título, né? E eu não pensei duas vezes, eu peguei o WhatsApp e comecei a falar. Eu moro no interior de Minas Gerais, né, no sul de Minas. E eu subo uma ladeira de manhã assim, então já comecei a subir a ladeira ofegante.
E falando, não, porque o título, eu tenho sugestão disso, isso pode ser isso pode ser aquilo, e não sei o que, de repente, pum, um sino. Mas um sino fantasmagórico, gente. Imagina aquele sino, que quando você ouve o sino, você já imagina aquela rua com a névoa vindo, sabe? Esse tipo de sino. Aí eu continuo o papo. Eu estou falando, não, e o segundo tipo, a gente podia pensar assim, daí vem outro sino, tum. Aí eu continuei falando, eu falei assim, olha que engraçado, parece que tem um sino tocando. Aí eu dei o terceiro título, o sino pontuou de novo. O sino foi pontuando a minha fala. Eu não sei porquê, mas 30 minutos depois acabou o grupo de WhatsApp. Não tinha mais nada, né? Vamos encerrar esse grupo por aqui, vamos ter essa discussão em outro nível. O sino acabou. Quero que o Cláudio conte uma história desse tipo também. A nossa é ótima, ela está gravada. Ô, Mar, foi eu e você, né? Então, me refresca a minha memória, que eu não lembro o que. Eu não consigo ficar parado na minha casa e conversar com as pessoas. Então eu aproveito, vou buscar meu filho, vou na padaria, e aí eu vou falando com as pessoas. Eu andando na rua e eu falando com a Mala, eu não lembro. Você estava me falando dos quadrinhos que você tinha premiado em Portugal, que você ia para lá, que era tal, e eu estava dizendo, mas eu acho que os autores de quadrinhos são um pouco terroríficos, fazem aquelas coisas meio de terror, aquela coisa com a mão assim, e eu acho feio e tal. Ele fala, mas eu também estou fora disso, eu não quero mais ficar nessa, e isso aí para mim não é bom, não está legal. E ele andando para buscar a filha, e a conversa indo. Lá pelas tantas, eu falo, pois é, isso não é legal, né? Aí passa uma pessoa perto dele e fala, no nosso WhatsApp, isso não é para mim. Eu falei, para, tudo aqui, isso não é para você. Aí eu estava gravado e a gente não percebeu, ele não percebeu, eu percebi. Mandei a mensagem para ele de volta. Olha o que eles estão falando para você aí. A Malu falou para mim, olha o que eles estão falando para você. Eu não entendi nada. Eu falei, aí cheguei em casa e fui ouvir o áudio e a voz entra. Assim, né? Vamos cair num primeiro momento, né, Malu? Foi alguém que passou por mim. Passou alguém por ele, mas só falou essa frase. Isso não é para mim. E foi embora. É uma frase clássica do professor Walter. Clássica, ela está até nos nossos verbetes e tudo mais. Que ele disse que quando foi o transmentor que ensinou isso para ele de alguma maneira, que há coisas que ele recusou na vida para não ter nenhum desvio da programação de vida dele. E ele tinha essa chave. Isso não é para mim. Então saiu fora de uma porção de coisa que outras pessoas entraram de cabeça. Aí mandou um recado assim, bem claro para o Lauro, né? Há umas coisas curiosas que, quando você se compromete com uma linha de raciocínio, uma postura de vida, e aquilo deságua no seu trabalho, você sofre carícias e pancadas, né? As pancadas geralmente vêm de quem só sabe da pancada, né? E para provar se a gente está com o cacife da coisa, para não falar um termo mais feio, né? Então, há uma série de situações e você acaba evidenciando no dia a dia. Então, o que é importante você ficar conectado para você, é isso aqui, sabe? O Cristo, ele é cheio de historinhas, até esse momento que eu estou trabalhando. Quando eu falei hoje, já falei na entrevista, mas a questão de, estou falando agora, mas ela foi no primeiro momento conversando com a Lúcia, com o Guilherme e com o Lilo. Houve um sonho lá atrás. Ele ainda chama de sonho, tá, gente? Agora, leia-se, produção consciente. Ele chama de sonho porque prefere assim. Vocês nem entendem a minha pouco conhecimento. Em que houve essa questão, eu estava conversando com uma pessoa, o livro tinha acabado de escrever o roteiro e eu estava ali para começar a desenhar, mas eu queria finalizar o trabalho para começar a trabalhar no Cristo, no Senhor Sherlock. Sim, vamos começar a mudar. E eu conversando com uma pessoa, eu falei, olha, eu preciso começar a trabalhar nisso daí, né? O que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Essa pessoa que estava conversando comigo, ela falou, olha, basta você sentar, muito bem humorado, ela falou, basta você sentar e desenhar. Começar senta e desenha. Que
foi o que eu fiz. A gente estava conversando hoje sobre isso. Tem artistas que precisam de uma inspiração, era sentar e desenhar. Então, assim, não sei quem era, viu, dona Mala? Já mandaram o recado para Mas você. mandaram o recado. Eles também estavam um pouco preocupados, eles comentaram, Lúcia, conosco, principalmente o Lilo. Ele falava assim, mas esse nome, Cristo Espera por Ti, isso não dá certo. Tem que arranjar, Malo, tem que arranjar um nome. Eu falava, mas Lilo, isso não é um problema nem seu, nem meu, nem de ninguém. É do Balzac e do Valdo. Eles que se virem com esse título, porque nós não temos nada a ver com isso. Nós só vamos fazer o trabalho. Não temos que ainda por cima achar o título. Porque a preocupação era não ser, mas Cristo Espera por Ti vai ficar um negócio meio piegas, vai ficar quadrinho, vai ficar um negócio complicado. Quer dizer, olha, eles se viram na hora certa. Houve essa coisa que a gente tinha tido um primeiro contato ali com a Conscienciologia, com o César, com a Mata. Cerimônia. A gente todo cerimonioso, quando eu li, eu falei, Lauro, isso aqui dá um belo gibi, um baita gibi. Cara, mas o nome é brega pra caramba. Isso Espera por Ti, cara, é um problema seríssimo ali. E não, e falando da questão do nome, mas tem uma questão que é comercialmente falando, e esse comercialmente não é uma coisa pejorativa, ele não vende o produto. Falando de uma maneira assim, você tem uma baita história, vamos esquecer toda a questão para consciencial, né? Tudo. Vamos pegando naquela história que o Balzac escreveu, é uma baita história. Você tem uma bela de um roteiro, um folhetim que te prende, você está lendo um negócio, opa, não, agora o cara aqui vai trocar as coisas. Ih, mas vem a filha. A história é muito boa. E Cristo Espera por Ti. Como é que ele vai falar com o povo lá? Ele não dá para ser esse nome. Gente, ele espera, está tudo bem, vamos dar um jeito. Agora, a gente vê o professor Valdo, eu na época consultei muito sobre isso, porque ele dizia, tem que fazer o filme. Eu falo, gente, como é que vamos fazer um filme na França chamado Le Christ t'attend? Não pode, não dá, não vai cair bem, esse negócio não dá certo. Embora Balzac fosse até certo ponto, ele tinha meio que uma ideia fixa com Jesus Cristo. Há diversos livros dele que dão esse recado. Ele tinha meio que uma coisa assim. Ele diz, por exemplo, que aquele livro dele, Le Médecin de Campagne, o médico rural, ele diz que era o evangelho dele. Era a imitação de Cristo que ele fez. Mas o professor Valdo, quando eu consultei várias vezes sobre essa temática de nome, ele dizia, não, você vai ver, o livro está cheio de senhas, ele é um enigma. O nome Cristo Espera por Ti é um enigma. Você vai achar, você vai descobrir o que é. Eu falo, gente, além de fazer o filme, não tem nada a ver com isso. Onde que eu vou parar com isso? Ainda tenho que descobrir o que quer dizer Cristo Espera por Ti. Tem 4 vezes no livro essa chamada. Cada hora ela é apresentada de uma maneira. Então ele dizia, isso aí é um enigma. Já era senhas de Charlotte. Entende? Porque ele me falou que tem um enigma que representa isso, Cristo Espera por Ti, é uma chave. E até lá nós estamos todos procurando a chave, ninguém encontrou ainda, né, Paulo? Eu vou fazer um parênteses aqui, que eu sofro com isso, porque a primeira coisa que eu fiz foi embalar, né? Foi abreviar, virou SEPT, né? Eu já não conseguia. Osmar usava SEPT. SEPT. E eu moro no Rio de Janeiro e a janela do meu escritório eu vejo o Cristo, né? E é uma coisa, às vezes eu estou ali e fico, Cristo Espera por Ti. Porque é terrível. Às vezes eu trabalho, eu pego outros trabalhos, eu estou ali e eu falo, não acredito, Cristo Espera por Ti. Eu não sabia que ela também recebeu a senha. Ele ficava de braços abertos esperando. Lúcia, estou esperando por você. Cada teoria que você ouve. Então, já que a gente está falando do rapaz, assim, o meu trabalho mais conhecido, mais premiado até hoje, é um álbum hoje, que não é um álbum, é um patacão, é uma bíblia, que é uma adaptação, uma versão da vida de Cristo que eu desenhei. Eu levei 13 anos desenhando, né? Bem, colhi belos louros desse trabalho, mas assim, eu lembro de eu estar fazendo um lançamento em Curitiba e ver um grupo de senhoras conversar comigo, e elas falaram assim, trabalhar com essa energia não é bolinho não, né?
Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, estamos conversando alguma coisa que ninguém precisa saber, porque era um evento de quadrinhos, então e é curioso, porque há muito tempo atrás eu conversando com uma médium, dona de uma editora, para quem na época foi apresentar o projeto dessa editora, e ela veio virar para mim e falou, olha, você está descobrindo ainda. Ela veio falar comigo meio no deboche, assim, né? Você está descobrindo isso que você está fazendo aí. Eu sei, eu não fechei negócio com ela, porque ela não quis publicar. O negócio foi fechado alguns anos depois com a editora. E eu saí xingando a mulher, essa babaca aí. Não sabe nada. Mas realmente, ela tem razão. Eu passei por um processo de feitura desse livro, onde no decorrer da produção, eu fui aprendendo não sobre Jesus, que eu pesquisei para fazer a minha versão, mas sobre todo o processo de modificação que você sofre e que às vezes ele faz parte de um processo até para chegar a desenhar, a estar no caminho desse projeto que é o Senhas de Charlotte. E, às vezes a gente está fazendo algo que é para chegar num resultado. Você sabe disso que eu estou falando, não vamos. Então assim, é muito Cristo, né? Cristo aqui, Cristo ali. Vocês é que têm responsabilidade. Então, pelo que eu estou descobrindo, a responsabilidade não era nossa, Paulo, nem nossa, César, era mais deles. Do que espera contigo, eles estão muito mais envolvidos do que a gente. Agora vamos ver o Guilherme, que ainda não entrou nessa parte. Você me traga a sua versão também. Para o ano que vem, Guilherme, você pode vir aqui contar também o que aconteceu com o seu Cristo aí. Mas eu queria fazer uma outra pergunta aqui bem aberta, que é o seguinte: Lírio, Laudo, Lúcio também, dos personagens que vocês trabalharam, qual foi o que mais chamou a atenção de vocês? O que mais impactou ou o que fixou mais? Queria ouvir primeiro do roteirista, depois... É um livro com personagens apaixonantes, né? Tem uma galera ali que eu gosto, continuo gostando. É porque também as coisas mudam, tá? Quando você está lendo a primeira leitura, você gosta de alguém. Aí depois você vai para a segunda leitura e fala assim, nossa, como eu sou um canalha, eu estou gostando de outro. Acontece. Aí depois você fala assim, nossa, eu estou gostando de outro. Aí depois você fala assim, mas peraí, eu estou gostando do mesmo, os três são o mesmo, então tem essa coisa também, né? Eu gosto do pacote completo da Charlotte. Eu gosto do pacote completo, de cada uma das versões que aparece. Quando foi feito o roteiro, eu não tinha percebido isso ainda, mas depois do roteiro feito, depois de ter visto, depois inclusive de começar a produção do desenho, você percebe, não, é dela que eu gosto. E particularmente das versões dela, eu gosto muito da Rosilane. Eu gosto dessa... Da malvada? Exato, da malvada. Eu gosto da malvada. Eu gosto da usurpadora, né? Por uma série de questões, ela é riquíssima como personagem. Escrever a participação dela, interpretar a participação dela na HQ foi muito legal. Muito legal. Ela é uma personagem, ela no livro é boa, mas ela como personagem de HQ, ela dá uma bossa, ela dá um samba, gente do céu, ela é muito boa, como personagem de HQ, ela vai e volta, ela faz a história andar. Então eu sou apaixonado por essa versão dela. Eu gosto do pacote todo, mas eu sou apaixonado principalmente por essa versão. Você acha então que o título está super adequado, As Senhas de Charlotte? Está ótimo. Está perfeito. Tá certo. E você, Alô? Eu queria aproveitar e embalar uma outra pergunta para você, que eu fiquei impactado quando eu comecei a ver já os desenhos quase finalizados. Por exemplo, a dimensão extrafísica, uma parapsicoteca. Eu fiquei pensando assim, mas onde é que ele tira essas inspirações para desenhar desse jeito, entendeu? Então eu queria já aproveitar e embalar essa pergunta também, que é uma curiosidade que eu tenho. Como é que é essa inspiração? Você fala do personagem, mas eu quero ver como é que é essa inspiração para desenhar. César, tem uma história que é o seguinte, eu estou falando muito isso, é a terceira vez que eu vou falar isso hoje.
é perigo o cara falecer à noite, puxar meu pé e falar, como é que é essa história? Porque eu falo o seguinte, para você fazer um trabalho, eu acho que eu falei isso agora há pouco, a memória depois que passa dos 50 já não é a mesma coisa. Você toma o projeto para você. Então, quando eu desenhei esse livro sobre Jesus, eu costumo falar que eu peguei o copyright do Vaticano para mim. Então, durante 13 anos não era Jesus, era Maria, eram meus personagens. Um relacionamento meio louco ali, eu não enxergava mesmo. E eu entrei nesse processo com a senha de Charlotte, com o Cristo. É grave, os caras vão falar, como é que essa história, os personagens são meus. Eu preciso dessa intimidade, porque aí você trabalha com mais veracidade. Então, a hora que eu acabar, eu estou falando isso para não puxar meu tal. Como é que é isso? É lógico. Então, assim, eu que nem o livro falou, eu gosto muito do Zé. Ele foi o personagem, tanto que eu acho que foi o primeiro que me veio a ideia dele. Inclusive, no primeiro momento, a primeira ideia do personagem veio aqui na Conscienciologia há 2 anos atrás. Gosto dele pelo que ele é, pelo personagem, essa coisa da pessoa que está apresentando o caminho ali para Charlotte, que eles sabem tudo que ela vai passar e para onde que ela tem que ir, mas ele tem a sabedoria de deixar ela descobrir, ela chegar. Isso é uma sabedoria profunda, é um grau de amor. É um personagem que eu gosto, dentro do conceito. Agora, dentro da questão de história, eu hoje falando, eu comecei a achar o Floriano muito legal, porque que carga, com perdão da palavra, você diz, desgraçado ali que o cara se mola com a menina, depois não sei o que, vem a outra chantageada, você fala, vixe Maria, tá feia a coisa. Você contou uma pancada, você lembra? Tanto que eu me peguei num momento, isso é sério mesmo, ali, fazendo rápido, acho que um pouco depois que a Roselane vai lá chantagear ele, eu me peguei dizendo numa sequência posterior, eu falei assim, mas que coisa, né? Por que o cara não chega para a mulher, para a Monique, e fala, olha, eu fiz um erro há 20 anos atrás, me envolvi, por que todo esse sofrimento, né, que ele vai... Porque senão nós não temos história. Não acabou ali. Então, mas assim, por essa questão, mas continua sendo o Zé, filho. É até meio óbvio, né, você falar o Zé, o Walter, mas essa questão dessa sabedoria tem que me atrai. Agora, essa questão dos planos é difícil de explicar, mas é tudo esse campo que te vem na cabeça. Então, por exemplo, a parapsicoteca, ela foi pensada aqui, no ano passado. Eu estava num dilema, né, vamos dizer assim, não é tão grande assim, mas E como que eu vou representar isso? Ali? Ele está sentado ali. Assistindo vocês. Vocês, eu estava na mesa, eu estava com o meu caderno de rabisco. Como é que eu vou desenvolver a parapsicoteca? Pensando de uma forma imageticamente, uma forma visual, que aquilo impactasse o leitor. Fora toda a questão conceitual que tem na parapsicoteca, toda a importância que ela tem, eu pensando no leitor, no leigo de quadrinho, algo que ele abrisse a página e falou, nossa, né? E curioso me ver essa ideia das grandes colunas. Aliás, quem quiser ver, as grandes colunas da parapsicoteca estão lá no fundo, naquele painel azul, do fundo ali, tem 3 quadros que são dos quadrinhos das amostras, dos rafos. Até eu queria te lembrar, Lautes, você ainda tem esses desenhos que você fez aqui em cima da mesa? Tenho, eu não trouxe aqui. Vilma, a gente vai apresentar amanhã. Tá bem, porque esses quadrinhos que ele fez aqui, enquanto a gente ia conversando, ele ia desenhando e tudo, eu acho importantíssimo para o nosso making-off depois, né, fazer um making-off de todo o crescimento da obra, o desenvolvimento, vai ser muito bom, porque ele desenhava na hora. A monja, ele fez a monja assim, no papel. A monja foi numa reunião, a primeira ideia dela foi numa reunião que nós tivemos, naquele papo online ali. Então, eu cheguei, mostrei por livro, eu pensei, para discoteca isso aqui. Aí eu falei, pô, bacana tal. Aí eu cheguei para a Lúcia, eu falei, gente, eu não lembro direito, mas ela falou, isso aqui não pode ser uma página dupla, porque para uma leitura, para um livro, uma página dupla,
para essa versão Príncipe, então vai ficar um negócio. Fica lindo, né? Vai ficar lindo. Então assim, agora como é muito difícil explicar de uma forma. Eu, pelo menos, não tenho esse dom de explicar teoricamente, didaticamente, né, como é que vem, mas existe. E o mais curioso para fechar a história é a questão da cor, que é muito importante, né? O colorista, num primeiro momento ali, ele tinha feito, mas aquilo me incomodou. A Lúcia chegou comigo e falou logo: a gente precisa fazer um acerto da cor ali, conversar com o Omar, porque não está dando essa ideia do extrafísico. É isso, vocês que vão estar no curso amanhã, vocês vão ver esses detalhes, a gente vai trazer essas referências, vamos falar um pouquinho dessas pessoas que já vivenciaram essas dimensões, que elas fizeram parte dessa referência para o professor Mário, essa referência da professora Marlo. Por favor, hein, quem estiver no curso, quem não está. O que foi muito bom é que, por exemplo, eu tenho minhas experiências e tal, então isso é mais acessível. O Omar já nem tanto, a cabeça dele funciona, mas ele, como um bom profissional, ele capta muito bem, ele captou muito bem. Então, a gente se conhece há muitos anos, então ele sabe os meus caminhos extra-quadrinhos, por qual é o caminho, então ele entende um pouco. Então foi o que... César, eu respondi a sua pergunta. César, posso só falar dos meus personagens? Mas a ideia é essa mesmo. Na verdade, os meus personagens preferidos é o Zéfiro e a Charlotte, os dois juntos, mas principalmente porque existiu todo um cuidado, não só com a cor, como com o figurino, com o cenário. Eu fui ao estúdio do Lauda, a gente já está captando imagem para esse documentário futuro, do desenvolvimento da obra, e ele tem todo um aparato de pesquisa para ele chegar nos desenhos que vocês vão ver no HQ. E quando nós falamos desses personagens do extrafísico, no caso a Charlotte e o Zéfiro, o primeiro RAF, ele veio ainda com o ranço do espiritismo, né? Era aquela camisola nosso lar, aquela coisa horrorosa. E eu falei, gente, não é bem isso, a gente está falando de uma pessoa que não tem tempo, não tem espaço. E o Laudo conseguiu visualizar isso, que é algo tecnológico, é algo super minimalista, é algo que funciona. Então eu adoro a Charlotte, porque eu acho ela extremamente moderna, com atitude. O figurino dela é maravilhoso. O Zéfiro, então, é surpreendente, né? O meu sonho é que a gente dê continuidade a esse personagem e tem uma série de HQs com o Zéfiro. Então, é isso. Eu vou aproveitar esse momento aqui para a gente também explicar o que está ali, né? Aquela genealogia dos personagens da comédia humana. Ele é idealizado por Balzac, são diversas famílias, mais de 2.000 personagens. Balzac nunca confundiu uma família com a outra, nunca confundiu o nome de ninguém, só tinha um problema. Na comédia humana as pessoas morriam mesmo. Morreu, como diria o professor Val. Não volta. Mas no Christopher Aputi, na cena de Charlotte, tem essa volta. Mas é bem importante para a gente entender a cabeça do Balzac. As pessoas que conviviam com ele na época diziam: a cabeça dele é um mundo. Então ele tinha um mundo na cabeça, aqueles personagens todos ali rodopiando e gravitando em torno dele. E também ali vocês vão ter 3 vitrines também que foram montadas. Na primeira, que está aqui mais próxima, ela é a folheteria da Maison de Balzac. A Maison de Balzac fica em Passy, em Paris, é a última casa que ele morou, foi transformada num centro cultural. Então tem a folheteria e informações na primeira. Na segunda vitrine, vocês vão ter a documentação do Festival de Gramado, quando o filme ganhou o prêmio. Vocês vão ver que tem um artigo escrito, que foi escrito para a revista Holotecnologia sobre o filme. E lá do fundo, você tem obras especiais de Balzac, claro que estão todas em francês, são obras originais, mas para quem quiser aproveitar melhor aí o trabalho, amanhã no curso vocês terão um plus, porque a professora Nina Rosa, ela detalha a personalidade de cada personagem do livro. Então é importantíssimo, ela encontrou conexões interessantíssimas. Eu penso que o Osmar Ramos Filho, nosso querido amigo, deve estar muito orgulhoso dessa equipe, sabe, César? Dizendo aqui os nossos colegas. O professor Oswaldo Vernet está dando um show em relação ao parapsiquismo de cada personagem. Além disso, ele está apresentando uma técnica para ler o livro, que as pessoas pegam o livro e aquele vocabulário, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque é uma tradução quase que literal para o português do francês do século XIX. Então, rufam os ventos desabridos.
o povo fala, gente, o que é isso? Está acontecendo alguma coisa, cuidado. Lufam os ventos desabridos. Então, tudo em Balzac tem uma pompa, uma força, e a pessoa, às vezes, que não tem um vocabulário tão vasto, ela se incomoda com isso. Então, o professor Oswaldo está criando uma técnica de leitura da obra Cristo Espera por Ti, que facilita demais o trabalho. O professor César Cordioli, que está aqui ao meu lado, fez uma compilação primorosa das tertúlias do professor Oswaldo, com todas as falas sobre Cristo Espera por Ti. Então, aquela colcha de retalho virou aquele patchwork com toda a visão do professor Valdo e informações de ponta que nós só recebemos posteriormente dele. Vai valer a pena assistir isso aí também. A professora Lília, ela vem escrevendo a biografia de Balzac. Cadê a Lília? Lília, deve estar por aí. Ali, ó. O ano passado ela lançou Balzac para sociólogos, embora Balzac seja um para sociólogo, não é, professora? Ela lançou, porque ela é socióloga, ela lançou Balzac para sociólogos e ela está já com o livro na epígrafe em andamento, agora uma consciência, né? Balzac, a consciência é Balzac, que ela vai contar todos os pormenores desse trabalho. Eu estou abrindo amanhã um curso com a parapsicotecologia, ou seja, essa relação da pessoa, dela chegar lá e ter a memória dela toda guardada, o mínimo pensamento da pessoa está registrado e ela vai recuperar cada detalhe da sua vida a partir daquela retrospectiva. Você vai para lá, igual aquelas retrospectivas que a televisão faz no final do ano, né? Retrospectiva de 2018. Não, vai ser a retrospectiva das vidas da pessoa. Então nós vamos detalhar isso e trazer dezenas de curiosidades, porque o bichinho detetive do Osmar parece que chegou para mim também. Eu tenho uma continuidade grande, eu tenho lido mais de uma centena de biografias, de relações com Balzac. Então eu penso, quem estará conosco amanhã aí no nosso curso, a partir de amanhã? Então nós vamos detalhar esse material todo, mas agora nós vamos passar uma chamada, é isso mesmo, César? Sim. Nós vamos falar agora, gente, sobre essa questão da edição Príncipes, né? Eu vou dar aqui, falar um pouco em linhas gerais, depois eu vou pedir para o Fernando vir aqui e apresentar o que a gente está pensando para essa edição Príncipes. O que eu posso falar é o seguinte: vocês estão vendo que tem uma equipe extremamente profissional, competente, renomada, e esse esforço conjunto de alguns anos para chegar nessa condição da obra hoje, né? Então, o que acontece? Nós estamos lançando uma oportunidade única, que vão ser 500 exemplares do HQ ou do gibi, As Senhas de Charlotte, numa edição de luxo, né? Que vai ter esse tamanho aqui que vocês estão vendo na minha mão, tá? É um tamanho Atlas. Eu quero chamar a atenção que isso é a edição Príncipes, ok? A edição comercial normal, obviamente, a gente não vai conseguir fazer para vender nas livrarias, vai ter que ser algo menor, aí a gente vai estudar e adaptar. Mas então essa aqui é a condição da edição Príncipes. São 150 páginas de desenho, vai ter algumas outras, claro, páginas a mais, provavelmente com história, um pouco, algumas timeline, algumas informações. Vão ser somente 500 exemplares, todos eles numerados, assinados, autografados pela equipe, né, que participou da produção, né? Eu acho que já na verdade nem mais 500, né, o Hernani? A gente já teve uma venda aí, parece que uns 15, 20 hoje, só de falar já vendeu. Então, assim, nós temos hoje 480 exemplares, né, para venda só. O valor que a gente fez aqui depois dos estudos e tudo mais, basicamente é para repassar esse custo de produção, porque quando a gente fala, gente, uma edição de luxo, é uma edição de luxo mesmo. Eu vou pedir até para o Hernani já começar a vir aqui para frente para poder apresentar, né? Mas a gente está pensando no valor de R$280, é o preço que está sendo vendido. Esse valor ele pode ser parcelado em até 4 vezes. Você pode comprar diretamente no Shopcons, se você entrar agora lá no shopcons.com.br você já compra, né? Mas esse valor ele vai ser mantido só, claro, ou até encerrar a venda dos 500 ou até o lançamento. A partir do momento, se a gente não vender os 500 até a data do lançamento, vai passar para R$350. Mas eu gostaria, Hernani, que você falasse um pouco para nós, assim, das características técnicas que
a Epígrafe está pensando com a editora para essa obra, né? Então, vamos lá. Bom, basicamente isso que o César já falou, né? Uma edição de luxo. Esse livrão que está aí na mão do César é um boneco que a gente encomendou da gráfica, só para vocês terem uma ideia do volume, como que ele vai ser, tá? Então esse aqui é a gente está com 200 páginas, vai ser um pouquinho mais vai dar umas 160 páginas, né? Pega a primeira página que eu mostrei. Só mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma página já ilustrada, mais ou menos como seria. Então, a ideia é fazer no tamanho das pranchas. Isso aqui é uma prancha original que vem, né, dos artistas que estão produzindo já as ilustrações. Então, a ideia é fazer no tamanho original, essa edição Príncipes, tá? Com as pranchas no tamanho das pranchas originais. A edição normal, como o César falou, vai ser um pouco mais reduzida, tipo mais ou menos do tamanho de um livro, normal, assim, desses grandes, né? Mas então, essa característica, capa dura, com papel couché, papel especial também, tudo está sendo pensado ainda, né? Todo o pessoal que está aqui está trabalhando, o pessoal que vai fazer o projeto gráfico, capa, tudo, cada detalhe vai ser pensado para fazer essa edição com essa qualidade que a gente está falando aqui, mostrando, né? E a ideia é a gente já começar a fazer essa pré-venda, que hoje já pode ser adquirido. A gente está vendendo aqui, vai continuar sendo vendendo lá na livraria Epígrafe e no site Shopcons também já está sendo vendido, tá? Uma outra coisa que eu queria também falar é que o projeto ele ainda não está pronto, né? Então ele está em andamento, já existem as ilustrações, depois quem tiver aqui no curso vai ter todos esses detalhes, né? A parte, vamos dizer, o chamado RAF, que é o esboço, o desenho inicial já está todo feito e agora ele está na fase de acabamento, né? E colorização, toda a finalização das ilustrações, né? Depois que todas as ilustrações estão prontas, aí vai para a parte final, que é fazer o projeto gráfico, a diagramação, a capa e finalizar o produto para envio para a gráfica, tá? Então tudo isso ainda está sendo feito, né? O projeto está caminhando num ritmo bastante acelerado. Tem mais ou menos, a gente pode dar uma ideia assim de previsão? Não sei se a gente... Pode. A ideia é que lá para outubro a gente já deve ter todo esse material pronto. Tá? A ideia seria, esse ano ainda, com certeza, publicar essa obra. Esse é o compromisso, é o nosso esforço que a gente está fazendo por isso. Então é isso. Agora, Hernani, eu queria chamar a atenção, gente, que é o seguinte, a gente não está poupando esforços para esse exemplar da edição Príncipes ser um exemplar onde a pessoa vai colocar ali na sua estante, vai ser uma obra de impacto, que vai ter energia, que vai evocar o OpenCM. Então, assim, a gente não está poupando esforço para fazer a obra que eu imagino que dentro da Conscienciologia a gente não tem uma obra de luxo do jeito que a gente está planejando, porque são 160 páginas, tudo colorido, nós estamos até vendo aí se nós vamos botar cantoneira, tem um monte de coisa que nós estamos pensando, então, assim, é um negócio parrudo para a pessoa colocar ali e dizer, puxa, bacana, está aqui, está evocando a ideia. E em termos financeiros, só para vocês saberem, até agora, esse projeto ele consumiu algo muito próximo de R$100 mil. Né? Então, quando a gente fala de vender 500 exemplares, a gente quer, com os 300 primeiros, aproximadamente, recuperar o valor que está sendo gasto para a confecção da obra como um todo, e os outros 200 exemplares ajudar a gente a financiar uma edição normal que vai ser vendida aí nas livrarias. Não é isso? Só acrescentar que a ideia é essa edição é uma edição para colecionador, por isso que ela é numerada, como o César falou. Então, cada exemplar, além de ser são apenas 500 exemplares, cada exemplar é único, porque eles são numerados. Né? Então, a pessoa que comprar um exemplar, ela vai ter um produto singular. Só existe um daquele jeito no mundo, com aquele mundo. Tá? Então, essa é a ideia. Hernani, eu quero acrescentar que a Epígrafe está fazendo esse trabalho em caráter voluntário. Os 3 gestores que estão aqui do projeto
estão trabalhando em caráter voluntário. Então é bem importante que tudo que está aqui decorando esse trabalho e todo o curso é também um trabalho voluntário. Nós somos então todos gestores voluntários, mas bancando um projeto comercial de alta envergadura para um grupo voluntário. Então pode parecer que R$100 mil seja muito pouco para qualquer pessoa que está investindo na área de quadrinhos ou na área editorial. Para nós é uma pequena fortuna de esforços de muitíssimas pessoas. Trabalhos dia e noite, viradas de noite, como a gente tem aqui o próprio exemplo do Paulo Presta e do Hernani também, que é o editor da Conscienciologia, nomeado pelo professor Valdo até por escrito no verbete. Então ele edita obras de Conscienciologia desde 1998. Ele é o editor exemplar da Conscienciologia nesse contexto, e é por isso que a Epígrafe está sendo a editora que vai editar essa obra, que tem um compromisso direto com o professor Valdo, que nós todos assumimos aqui, de manter e de realizar. E ele está sendo realizado. E ele está nos possibilitando também fazer esse vínculo, que é consciencial, mas é também comercial com esses artistas que estão aqui conosco. Então é um trabalho de toda a comunidade, mas é um trabalho essencialmente daqueles que se comprometeram na forma voluntária. Eu acho que isso aí é bem importante registrar. Para falar de uma sincronicidade. Por gentileza. Eles pediram os casos. Por gentileza. É que aconteceu de acabar, acabou de acontecer uma sincronicidade. É porque a gente, no momento que a gente for colocar a página para colocar no ShopCons, no momento que você cria o link, ele gera uma URL com o número do produto. Né? E adivinha qual é o número do produto? 5.611. Acho que vocês não entenderam, mas o pessoal da Conscienciologia entende o que significa esse número. Depois a gente explica. Gente, eu vou sempre pedir que nós temos um teaser que vai ser passado agora, exatamente abordando a questão da edição Príncipes. Então eu peço para apagar as luzes. Então eles estão ajustando o nota. César, posso só complementar? Por favor, fala. Guilherme está pensando um bônus além do quadrinho, que somente a edição Príncipes vai ter. E a gente vai discutir amanhã. Eu tenho certeza que o César não vai poupar esforços para isso, mas é um bônus multidimensional, hein? Do ponto de vista da ajuda para vender, vocês são fantásticos. Porque vocês falam dos personagens, geram ansiedade cosmética, divulgam, falam no roteiro. Bacana, nós estamos bem. Entendeu? E o convite, gente, para fazer o curso, ele está aberto, tá? A gente vai ficar aqui o final de semana, para quem quiser fazer uma imersão, relembrar uma série de coisas que o professor Valdo falou, acho que é bem bacana. Bastante carinho, bastante dedicação, empenho de todo mundo vai chegar lá. Ô Fabrício, só por curiosidade, você chegou a filmar o pessoal aí um pouco? Acabei de fazer isso. Tá. Tem quantas pessoas aqui no ambiente? Mais 100 e pouquinhos, mais ou menos? Eu não estou com a lista. Chegaram a contar aí? Quanto? 120. Então tá bom. Tá ótimo. Para um dia frio como hoje, né? Na hora que estiver pronto, vocês falam. Então, o som tá alto aí para dar um impacto? Não querem apagar mais uma luz aí? Ó. Então, antes de botar, estão pedindo aí para dar mais impacto. Emerson, ajuda nós aí, Emerson. Olha, eu acho que agora, para centralizar, agora não, agora vai ali. Senão vai. Depois a gente passa para eles aí. Pode ser? Põe o som bem alto aí. Só um minutinho. Fica sem som, hein? Volta tudo. Você quer falar alguma coisa sobre o título? Foi você que produziu? Olha, na verdade a gente quis dar o caráter do produto final da narrativa transmídia, que é o nosso longa-metragem. A gente não falou sobre isso, mas nós temos alguns passos, que são os próximos passos da narrativa. A gente tem as spin-offs, que são 5 animações, onde a gente já tira alguns personagens que não são tão explorados dentro da HQ, e eles vão contar outras histórias. Então isso, quando a gente fala de um universo de narrativa transmídia, quem gosta da história vai querer se aprofundar.
E o roteiro que nós temos construído pelo Lilo é um roteiro muito bom. O Lilo, como o César comentou, ele vem de teatro, ele é um dramaturgo, ele não é só um roteirista de HQ. Então a gente tem dramaturgia já nesse HQ. Então é isso que eu queria que vocês observassem. Por isso ele tem esse formato de thriller. Eu acho que isso que a Lúcia está falando, gente, é bem interessante, porque assim, a gente tem um projeto, né, que é algo bem amplo, como foi falado, a ideia daqui a um tempo é chegar lá no filme. Mas a gente está indo passo a passo, então agora é o gibi, mas nós temos a questão de fazer algumas animações, né, Lúcia? O meu sonho, que eu já falei para a Lúcia, é ver se a gente consegue fazer uma animação mais completa, não só uma mini, mas uma animação, como se fosse o HQ todo, e na sequência preparar o campo para ter uma minissérie, para ter um filme. Né? A hora que puder, vocês avisam lá. Está pronto aí? Nós estamos aqui. Vinculando, né? Vamos aproveitar. Não tem volume. Não, quando a gente fala de mercado, né, de narrativa transmídia, é um mercado que está crescendo muito. Inclusive tem um evento que acontece em São Paulo no final do ano, que é o Comic Con Experience. E no nosso projeto, porque a gente tem toda uma estratégia por trás, né, César? A gente já tem esse projeto desenhado para os próximos 5 anos. É isso que é importante vocês saberem. Hoje, especificamente, a gente tem o lançamento da pré-venda da edição Princeps, mas nós já estamos pensando daqui a 5 anos onde vai estar esse projeto, né? Então, o Comic Con Experience é uma feira que acontece em São Paulo, ela não fala só de história em quadrinhos, ela fala de experiência, e eu acho que o nosso, as senhas de Charlotte, ela é uma experiência, e ela é uma experiência multidimensional, isso é muito importante. Gente, a minha sugestão é, coloca o microfone aí e tenta captar um pouquinho o som, se não der, paciência, a gente vai só o vídeo. Mas o som é porque muito the importante. show must go on, mas não dá para... Quer pôr o microfone aí? Já Eles está estão com o microfone, ó. já está. Mas tá saindo som, tô ouvindo aí. Põe o microfone. Oi? Então volta, para e volta. Já que vocês conseguiram, volta. Para e volta. Parou. Para e volta. Deixa outro microfone. O microfone tá. Cadê outro microfone? Outro microfone. César, tá com o microfone. Para e isso, agora vai. Quer mais uma vez? O microfone volta aí, tá perfeito. Devolve o microfone para nós, por favor. Gente, nós então, eu acho que já caminhamos bastante aqui hoje nesse nosso talk show. E eu gostaria de franquear a palavra aqui para as considerações finais dos membros aqui da mesa, né?
passar a sua mensagem final para a gente, alguma coisa que vocês queiram colocar mais. Vamos caminhar aqui para o fechamento. A gente não quer abusar também aí das... Só agradecer ao convite, né? É sempre um prazer estar aqui. É sempre muito bom falar sobre o trabalho, falar sobre o projeto e dizer a vocês que o projeto está sendo tratado com muito carinho, né? Com muito carinho. Eu falei brincando aqui, uma parte de seriedade que eu tomei.